E aí, pessoal? Bom, todo mundo deve ter visto o tweet lamentável do Carlos Bolsonaro de ontem, dia 9 de setembro. Um tweet grave, foram um em sequência do outro, né? No segundo que está o maior problema ali. Eu vou até ler aqui para quem não viu. Carlos Bolsonaro foi ao Twitter, a rede social, e postou o seguinte texto, dividido em dois tweets. O governo Bolsonaro vem desfazendo absurdos que nos meteram no limbo e tenta nos recolocar nos eixos. O enredo contado por grupelhos e os motivos cada vez mais claros, e o S do claros aí é um cifrão, e os motivos cada vez mais claros, lamentavelmente, são rapidamente absorvidos por inocentes. Os avanços ignorados e os malfeitores esquecidos. Até aí é um texto vitimista de sempre aí, de um governo que mete o pé pelas mãos, não gosta de ser criticado. Mas depois vem a parte, o segundo, que é realmente o que tem, a coisa grave. Por vias democráticas, a transformação que o Brasil quer não acontecerá na velocidade que almejamos, e se isso acontecer. Só vejo todo dia a roda girando em torno do próprio eixo e os que sempre nos dominaram continuam nos dominando de jeitos diferentes. Acabou de dizer. O bom do Carlos, do Carluxo, é que ele deve ter algum desequilíbrio psicológico, né, psiquiátrico. Então ele também fala de uma forma muito mais solta, né? Às vezes não faz sentido, às vezes é incoerente, não dá nem para entender, mas quando dá, às vezes ele revela desejos que outros ali não revelam, né? E está dito com todas as letras. Pela via democrática, ou a transformação é muito lenta ou talvez nem aconteça. Né? Ou seja, criticando a democracia, ou seja, dizendo que a democracia não é o melhor aqui para o Brasil. Tá? Por que isso é grave? Primeiro, ele é um cidadão qualquer aí, um Zé Ninguém falando mal da democracia? Não. Ele é um filho do presidente, só que mais do que isso. Ele é, e não se engane quanto a isso, ele é parte do governo. O cargo dele pode ser de vereador na cidade do Rio de Janeiro, do qual, se eu não me engano, ele até se licenciou agora, mas ele faz parte do governo, ele inclusive, como todo mundo sabe, ele inclusive já fez comunicações oficiais em nome do pai dele, né, via Twitter. Então ele é parte sim do governo. E dentro do governo ele representa uma certa ala, né? A ala chamada ideológica ou olavista ou psiquiátrica, escolha o que acharem melhor, tá? Que são justamente aqueles mais engajados na guerra ideológica e que não têm apreço nenhum pela democracia, pelo contrário, odeiam a democracia, né? Então aí o Eduardo Bolsonaro, irmão do Carlos, o Felipe Martins, assessor internacional do presidente, é um dos ideólogos principais aí disso, também o ministro da Educação, Abraham Weintraub, e o chanceler Ernesto Araújo. Tá? É a ala olavista, a ala dos que seguem Olavo de Carvalho. Né? E Olavo de Carvalho, vamos lembrar aqui bem, esse ideólogo aí, se diz filósofo, eu não tenho problema em dizer que ele é filósofo também. É um filósofo muito ruim, ok? Mas é um filósofo. E que também odeia a democracia. Já propôs golpe militar no Brasil, já sonhou e chegou a louvar em público o sonho dele de uma revolução de caminhoneiros lá na época da greve dos caminhoneiros. Né? Lembra que eles chantagearam o Brasil inteiro? Tinha risco até de faltar alimentos nas cidades. O Olavo estava lá sonhando com uma revolução, que os caminhoneiros iam trazer a virtude do povo, não sei o quê. Além de totalmente descolar da realidade, quer dizer, mostrou totalmente como ele gosta de um autoritarismo, né? Como ele não gosta de democracia. E o próprio Jair também, né? Jair Bolsonaro tem fartas falas aí ao longo de sua longa carreira política que mostram que ele odeia a democracia, que ele gosta mesmo da ditadura. Ele já propôs a ditadura para o Brasil, disse que era melhor, louvou já a execução fora da lei e a tortura cometidas pela ditadura, já disse que seria para fazer uma ditadura teria que matar dezenas de milhares de pessoas, daí sim a gente ia resolver os problemas do Brasil. Então o Bolsonaro é outro, o presidente é outro que odeia a democracia. O Carlos Bolsonaro está dando voz, portanto, não apenas a uma idiosincrasia pessoal dele, sim a uma visão compartilhada por muitos no governo, inclusive o próprio presidente. Tá? Se eles não fazem isso hoje em dia, se eles ainda não têm nas mãos um poder autocrático, ou não tentaram, é porque existem instituições que os limitam. É porque existem regras, existem outras pessoas. O poder no Brasil ele é dividido justamente para impedir a tirania. Né? Eles gostariam da tirania, são tiranetes em potencial aí. Né? Ainda que mintam. O Felipe Martins, por exemplo, veja, ele é considerado assim um dos, ou se não o melhor aluno do Olavo de Carvalho. Então estudou anos de filosofia com o Olavo de Carvalho e agora chegou na sua vocação máxima. Acho que ele finalmente encontrou como dar vazão a toda essa sabedoria. Ele virou exegeta e apologista de tweet do Carluxo. Então ele foi no Twitter dizer que não, veja bem, o tweet não é contra a democracia, coisa nenhuma, ele é a favor de uma sólida democracia. É querer enganar a trouxa isso, né? Quem lê aqui vê o tom que o Carlos está se referindo à democracia, como o grande decepção dele, porque não vai acontecer o que a gente gostaria na democracia,
teria que ser vias não democráticas, né? Bom, enfim, essa turma, ela gostaria de ter um governo autoritário, um governo tirânico de concentração do poder. Eles têm uma militância fanática também, ultraviolenta, que prega a morte de pessoas, que prega o fechamento de mídia independente. Aliás, o próprio ministro da Educação estava esses dias também querendo o fim, por exemplo, do Grupo Globo, das organizações Globo, tá? Então, eles são contra a democracia, e se não são autocráticos já, se não são ditadores, é porque existem instituições no Brasil. E, felizmente, pessoas, representantes importantes de instituições brasileiras vieram falar, primeiro de dentro do próprio governo, o general Mourão, frisando ali como a democracia é um valor essencial para o Brasil, essencial para qualquer aspiração que a gente tenha, né? E que é o caminho da democracia, da negociação, esse é o caminho correto mesmo para se realizar as coisas, e é o melhor caminho também, né? Lembrando que a ditadura realizou muita porcaria também, não é essa ideia de que ou a gente tem um regime democrático, mas ineficiente, ou outro autoritário mas eficiente, não, a ditadura foi totalmente ruim, meteu os pés pelas mãos completamente também, tá? Então o Mourão foi um outro. Rodrigo Maia também rechaçou essa fala do Carlos Bolsonaro. Diversos jornais, diversos órgãos de imprensa, comentaristas da mídia, jornalistas têm falado contra também. Isso é essencial para um país, uma imprensa livre e que possa se contrapor ao poder quando necessário, né? E a própria opinião pública está fazendo isso agora, podem ver nas redes sociais aí as reações das pessoas, né? Então, felizmente, não vamos nos deixar sucumbir por esses arroubos autoritários e antidemocráticos da família presidencial e do seu círculo de bajuladores. Não. A sociedade está aí para resistir e irá resistir a essas tentativas, assim, se vierem. Ainda não veio a tentativa, tem só o projeto dado aí, né? Veja, o PT tentou cooptar as instituições brasileiras, cooptar a democracia brasileira, acabando com ela por meio do mensalão, por meio do esquema de propinas, assim, de uma magnitude que, pelo menos comprovado, assim, nenhum país do mundo conhece, assim, multinacional mesmo, valores em bilhões de reais ali, usando empresas nacionais, usando empresas públicas e privadas, né? Então, realmente, o PT tentou cooptar, aí, subverter, corromper todas as nossas instituições democráticas. Não conseguiu, falhou. As instituições debelaram e derrubaram o plano criminoso que estava em andamento, né? E eu falo isso sem antipetismo também, tá? Eu não acho que aquilo é o demônio e todo o resto é santo. Não fez sozinho também, lembre-se disso. Bolsonaro tenta intimidar, tenta submeter pelo medo as instituições brasileiras. Por exemplo, com a militância fanatizada que intimida grupos de imprensa, com ministros achincalhando aí qualquer instituição ou pessoa independente nesse país, né? Com o filho do presidente, em outro momento, Eduardo Bolsonaro, falando em fechar o STF com um cabo e um soldado, né? E a gente sabe que nos bolsonaristas, no chão de fábrica bolsonarista, e nos seguidores mais que são guiados mesmo, feito gado pelo berrante do presidente, nesses aí o papo de fechar Congresso, fechar STF é comum, né? É uma bandeira que eles sempre levantam, né? Então, há uma tentativa sim, um desejo sim, de intimidar e, se não for capaz disso, fechar, derrubar as instituições brasileiras. Também falharão. Mas nessa tentativa o Brasil se enfraquece, o Brasil perde oportunidades, o Brasil se perde uma nuvem de fumaça e de discussão e de briga totalmente desnecessária, né? O tweet do Carluxo foi grave, mas ele foi também, ao mesmo tempo, uma cortina de fumaça para o que está acontecendo no governo. É porque veja o discurso do Carluxo, né? A roda girando em torno do próprio eixo, os que sempre dominaram continuam nos dominando de jeitos diferentes. O que ele quer dizer é que o Congresso, o STF, tudo estão se armando contra as aspirações do povo que estariam encarnadas no governo, né? Isso é uma mentira. Os maiores ataques às aspirações populares agora, por exemplo, o combate à corrupção, vem do próprio governo. Ingerência na Polícia Federal e na Receita Federal. Bolsonaro deu um tapa na cara do Moro aí, né? O Moro disse que não era, ele foi lá e fez mesmo assim, e já anunciou que ele vai escolher o próximo chefe aí da Polícia Federal. O COAF, que antes era tão importante que o Moro valorizado, já foi chutado para escanteio, né? Que combate à corrupção. O governo está envolvido num esquema para abafar o combate à corrupção, porque chega na própria família, é claro, o gabinete do Flávio, é o Queiroz. E o Queiroz era amigo, não era só do Flávio não, hein? Não era só do Flávio, era do Jair. O Jair contratou a filha do Queiroz. O Queiroz fez pagamento para a esposa, para Michele Bolsonaro, a primeira-dama, né? Então não pensem, tá se armando ali, tá se armando o abafa disso. Já tá abafado, né? A gente não faz meses que isso aí tá aí. Cadê o Queiroz? Cadê o segmento das investigações? Já não tem nada, né? Tinha relação com um miliciano no gabinete do Flávio, né? Milícias que a família sempre defendeu, né? Será? Será que tem relação direta? Infelizmente a gente não está descobrindo porque as investigações têm sido abafadas
pela presidência, não é o resto, não é os outros. Os poderosos que sempre nos dominaram incluem a família Bolsonaro. E eles estão acabando com o combate à corrupção e agora ainda por cima com esse procurador-geral da República, falando de família, não sei o que, aborto. Primeiro, ele não vai decidir isso nada. Quem vai decidir isso é o STF ou o Congresso, né? Não é o Ministério Público. Segundo, imagina um Ministério Público Federal caçando agora por aí, procurando mulheres que procuraram um aborto, né? E que com essa pauta ideológica é uma cortina de fumaça, que não vai mudar nada, nem se você acreditar nessa pauta, sabe? Não vai mudar nada. Deixando de lado, ignorando o que foi a real função do Ministério Público nesses últimos anos, em função meritória, combate à corrupção. Se o Bolsonaro nomeou Augusto Aras contra o desejo de qualquer procurador comprometido com o combate à corrupção, como os da Lava Jato, se ele fez isso foi justamente para abafar o combate à corrupção. E família, aborto, não sei o que, pode ter certeza que isso é uma cortina de fumaça para não fazer o que deveria fazer o Ministério Público. Que é procurar a corrupção, seja onde estiver. Processá-la, persegui-la, seja onde estiver, inclusive na família do presidente. E olha, o que já apareceu do gabinete do Flávio, tá difícil de pensar outra coisa, hein? E onde chega, né? Até onde chega? Isso a gente até agora não descobriu. Eu espero que o Augusto Aras, se assumir o cargo mesmo, dado que ele vai estar independente uma vez assumido, espero que a gente veja uma transformação ali. Mas realmente eu não estou confiante com isso, não. Eu acho que o combate à corrupção está sendo abafado. E não é pelos outros, não é pelos inimigos do Carluxo, é pelo Carluxo, é pela família dele. É isso que está acontecendo. A fala dele é grave, é gravíssima, porque revela um plano, um projeto do governo do qual ele faz parte. E além de gravíssima, uma cortina de fumaça. Porque quem está fazendo a roda girar não são os outros, são eles próprios. É isso aí. Enfim, se inscrevam no meu canal aqui, vamos continuar acompanhando, lembrando que a discussão da sociedade civil é parte do que garante a nossa liberdade. Se a gente abrir mão disso, pode ter certeza que os que sempre nos dominaram, ou seja, entre tantos, a família Bolsonaro e também outras, família Calheiros, família PT, sei lá, seja quem quiser, os que sempre nos dominaram vão nos dominar muito mais se nós pararmos de falar e criticar e discutir. Então é isso, se inscrevam no meu canal aí e vamos em frente.